Irmãos, hoje eu quero compartilhar justamente sobre dízimo e oferta. Eu estava a conversar com os líderes essa semana e nós sentimos uma necessidade de ensino. Você sabe que a Bíblia ensina tudo. A Bíblia ensina sobre todos os assuntos, desde criação de filho, casamento, desde alguém que quer abrir uma empresa, tudo. E eu, como pastor, tenho essa função de ensinar você, à luz da palavra de Deus, o que nós temos recebido. Então, hoje eu quero falar especificamente sobre dízimo e oferta. Se você, eventualmente, tiver alguma dúvida, você tem duas formas de sanar isso. Ou você me manda uma mensagem aqui, não agora, que eu não vou olhar agora, e aí, domingo que vem eu respondo. Ou, ao final, se você não quer se identificar, você pode escrever num papel. Nós vamos fazer o dízimo e a oferta no final, e aí você põe dentro do envelope. E quando nós abrimos aqui, nós vamos ler e responder no próximo culto. Amém? Então, qualquer dúvida sobre dízimo e oferta, pode colocar aqui, que nós vamos fazer o possível para responder. Se a gente não souber responder, a gente procura quem sabe, mas, de alguma forma, a luz da palavra de Deus virá sobre nós. Queria que você acompanhasse. Eu tenho muitos versículos para ler, então não vou dar tempo de você abrir sua Bíblia, mas o pessoal da projeção estão prontos ali a colocar. Salmo 24, 1 e 2, diz assim: Ao Senhor, diga ao Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Êxodo 19:5 diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vamos repetir isso? Porque toda a terra é minha. Levíticos 25, verso 23 diz: Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Jó 38, 4 diz: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos sobre a terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundamentadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Aqui Deus estava a conversar com Jó, mostrando que ele criou todas as coisas. Então, o primeiro princípio que eu quero ensinar a você hoje e trazer à luz aqui para nós é o entendimento de que tudo é de Deus. Deus criou todas as coisas, Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou as pessoas, Deus criou as riquezas. Então diga assim: tudo é de Deus. Só que Deus nos deixa usufruir. Ele nos permite usar dessa terra. Então, a melhor expressão que nós entendemos para o que está nas nossas mãos é que nós somos mordomos. O que é um mordomo? Ele cuida de algo que é de alguém. Interessante a frase, né? Cuida de algo que é de alguém. Então, eu e você somos mordomos. Então, por exemplo, eu tenho um carro, está estacionado ali à rua. Esse carro é de quem? De Deus, porque tudo é de Deus. Só que Ele me deu para usar. E você acha que eu rejeito algo que vem da parte de Deus? Não, se Deus me deu, eu vou usar. E a hora que Ele disser, pode vender que eu vou te dar outro, aí eu vendo e pego outro. Mas há um entendimento, se você entende que tudo é de Deus, isso tira muitas dúvidas sobre dízimo e oferta, por exemplo. Isso tira muitas dúvidas sobre prosperidade, por exemplo. Porque quem é o Senhor das riquezas? É Deus.
Quem é que pode fazer você prosperar? O seu chefe? O governo? A sua empresa? Não, o Senhor das riquezas. Quando você ora pedindo um milagre financeiro, quem é que te dá? Deus. Por que Ele te dá? Diga aí para o seu vizinho, porque Ele tem tudo. E Deus, então, quando nos fez mordomos, quando Deus criou o povo de Israel, Ele fez algumas divisões. Então, é importante nós entendermos isso, como é o funcionamento de Deus em relação a essa questão de dinheiro. Então, Deus distribuiu o povo entre 12 tribos. Quantos lembram dessa história? E aí, dessas 12 tribos, 11 tribos, Ele deu terras para trabalhar, como se fossem fazendeiros. Isso explica muito bem lá no livro A Prosperidade e Maneira de Deus. Quem fez o ceifeiro sabe, esses dias nós ensinamos sobre isso. Então, Deus criou 11 tribos para trabalhar a terra, para plantar e colher, para tirar sustento, para serem abençoados, para terem suas necessidades supridas. E uma das tribos, Deus falou o seguinte, que é a tribo de Levi: vocês não vão ter terra, vocês vão ter uma terra própria, mas não é para trabalho. Vocês são meu representante, meus representantes. E aí, para que isso funcionasse, então Deus estabeleceu o dízimo. O que era o dízimo, então? Era a 10ª parte. Então, essas 11 tribos, não dorme não, hein? Que essa palavra é importante. Essas 11 tribos trabalhavam e a 10ª parte, seja da colheita, seja da venda, ou seja do lucro que eles faziam, enviava para a tribo de Levi. E a tribo de Levi fazia a gestão disso para cuidar das coisas. A tribo de Levi era responsável por manter, por exemplo, o tabernáculo, né? Manter ali os gastos do tabernáculo. A tribo de Levi, e é interessante que no meio evangélico o povo do louvor é referenciado como o quê? Os levitas. Não, mas os levitas não eram os músicos. Levitas eram todos que trabalhavam na casa de Deus, desde o porteiro até o sacerdote. Então, o porteiro era levita, a pessoa que limpava lá as coisas era levita, o que ia no mercado comprar fruta e verdura e comida era levita. Não eram só os músicos, e os músicos também, os sacerdotes também. Então, Deus fez essa criação, e é óbvio que, de uma certa forma, essas 11 teriam que participar com aquela outra, porque a outra não tinha sustento próprio. E o próprio Deus disse: a sua herança é o Senhor. Olha que interessante. O que a tribo de Levi ganhou? Deus. E o dinheiro que ela precisava? Vinha das outras tribos. Então, lá em Malaquias 3, explica muito bem isso, e eu quero ler isso rapidamente com você. Malaquias 3,10 fala sobre o dízimo e para que serve. Então, olha aqui que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, 4 considerações aqui sobre esse versículo. Primeiro, olha qual é a instrução: trazei todos os dízimos. O que é trazer todos os dízimos? De todas as tribos. Não dava para Deus conduzir a obra dele e fazer tudo que tinha que ser feito se as outras tribos não cooperassem. Imagina, se a tribo de Levi, então, que era responsável por manutenção ali do tabernáculo, fizesse tudo e faltasse algum recurso para comprar o incenso, ou faltasse algum recurso para sacrificar o cordeiro. Já pensou? Você sabe que naquela época os pecados eram perdoados só se sacrificar o cordeiro. Aí no dia que sacrificar o cordeiro, uma tribo X não trouxe o cordeiro. E aí, o que acontecia? Ficava em pecado toda a gente.
Então a instrução de Deus é: todos tragam o dízimo. Isso é a nação toda, todos os trabalhadores, toda a gente. Você sabe que eu fico relutante em falar sobre valores, mas às vezes eu tenho que falar para você entender. Mas uma igreja que tem uma participação alta das pessoas nos dízimos e na oferta é quando metade da igreja contribui. Olha que interessante isso. É alto quando metade contribui, mas isso é totalmente contra o ensinamento do próprio Deus. Já pensou? Das 11, só 5 mandavam os recursos lá e a 10ª parte para a tribo de Levi. Ia faltar, ia dar algum problema. Segunda coisa que eu quero mencionar para você: trazei a casa do tesouro. Casa do tesouro hoje é interpretado como a instituição, a igreja. Hoje nós não temos mais um tabernáculo, mas nós temos uma organização. E é interessante que eu já conversei com algumas pessoas, e aqui na nossa reunião de líderes isso foi colocado também. Há pessoas que falam: não, eu não dou o dízimo, mas eu ajudo em outra coisa. Não, eu não dou o dízimo, mas eu ajudo o irmão que está necessitado. E alguns até, uma vez eu conversei com uma pessoa, ele falou: pastor, mas é bíblico, porque lá em Atos dos Apóstolos, as pessoas vendiam as propriedades e distribuíam entre os necessitados. Mas não era bem assim. As pessoas vendiam, entregavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos dividiam entre a necessidade. Então, se você entende que você pode administrar o seu dízimo, isso é incoerente com a palavra de Deus. Porque ele fala para trazer o dízimo à casa do tesouro. E lá, o próprio Deus vai encarregar pessoas de administrar isso. Nós não administramos o nosso dízimo. Sabe o que é interessante? Na igreja videira, o pastor da igreja não dá o dízimo na igreja. Então, por exemplo, o meu dízimo não fica aqui. Vai para a minha liderança, que é lá na igreja do Porto. Por quê? Se eu colocar o meu dízimo aqui, eu vou administrar o meu dízimo. Se nós ensinamos isso, então nós vivemos isso. Então nós cremos que a forma correta de se fazer a questão do dízimo é trazer a casa do tesouro. E a casa do tesouro é onde você é suprido. Tesouro aqui está com T maiúsculo que aponta para Cristo. Onde você é alimentado por Cristo? Aqui na igreja. Então você traz aqui. Não, mas eu sou de uma outra igreja, eu sou nutrido lá, sou alimentado lá. Então dá o seu dízimo lá. É interessante que eu já conheci algumas pessoas que às vezes ficaram sem igrejas, mas mesmo assim guardaram o valor do dízimo. Olha que interessante, isso é realmente alguém que entendeu o que é ser fiel mesmo nisso. E aí a pessoa acumulou um tanto lá e o pastor estava orando por um milagre financeiro na igreja. Oh, Deus, me dá igual eu estou orando esses dias, me dá recurso para comprar um prédio aqui em Benfica. E aí a pessoa estava, eu acho que 8 anos guardando dízimo em casa. Se tiver alguém aqui, por favor, vem e dá logo. Você é a resposta de oração. Mas essa é a instrução: traga o dízimo à casa do tesouro. Para que nós trazemos então? Para mantimento. E há pessoas que às vezes pensam ou se esquecem de que a casa de Deus, ou a instituição, ou a igreja, ela precisa de recursos para mantimento. Imagina se nós não tivéssemos dízimos e ofertas. Que dia é que a gente poderia estar aqui nesse prédio? Nunca. Quem é que ia pagar isso aqui? Então, nós pagamos a renda todo mês, nós temos o custo, temos ar-condicionado, temos material kids que fazemos sempre, energia, água, e tudo que você precisa para estar aqui. Essas cadeiras que você está sentada, foi comprado com esse dinheiro. Então, a 10ª parte dos irmãos que trabalhavam era para manutenção. E, hora ou outra, eu vejo algum irmão falando: eu não vou dar dinheiro para pastor. Irmão, com todo carinho e amor, você não dá dinheiro para pastor. Quando você traz, é para Deus. Não é para pastor, não é para homens.
ainda que Deus vai enviar pessoas que vão gerir esse recurso, e esse recurso vai abençoar pessoas. Então, pelo menos na videira, todos os pastores são assalariados, recebem um salário. Eu sei que tem igrejas que o pastor recebe comissão de entrada, dízimo e oferta, ou recebe tudo, não sei, eu respondo por nós. Então, todos os pastores da videira, eles têm um salário e vivem disso. Então, quando você oferta e dizima, isso é para manutenção de tudo que nós fazemos. Sabe, eu sonho com tanta coisa. Eu sou sonhador, né? Quem fica perto de mim sabe. Eu estava esses dias na ramada lá, sonhando. Por que Deus não pode dar uma casa igual dessa ramada para nós? Pode. Lá em Goiânia, a igreja lá tem umas 15 chácaras para fazer encontro, para fazer comunhão, futebol. Quantos gostam de futebol aí? Já pensou uma quadra só nossa? Não tem que pagar nada para usar? Faz um campeonato, Videira Lisboa. Ou tem uma barbecue para nós. Né? A maioria aqui gosta de um churrasco, não gosta? Imagina se a gente tem um espaço lá para você fazer o aniversário do seu filho. A comunhão, as bodas de papel, de papelão, de prata. Cada um está no estágio. Por que nós não podemos ter um lugar assim? Podemos. Mas é óbvio que só com uma parte da igreja contribuir não conseguimos isso. E aí ficamos sempre limitados. E aí Deus vem e faz um milagre. Deus ama fazer milagre. E Ele faz milagre na igreja. E muitas igrejas passam por esse problema, inclusive a nossa, de não conseguir pagar tudo. Então, para que serve, pergunta ao seu irmão aí, para que serve o seu dízimo e a sua oferta? Para manutenção da casa de Deus. E a casa de Deus não é esse prédio. Ok? Esse prédio não é casa de Deus, mas ele é parte do reino de Deus. Então, nós podemos ter esse prédio, nós podemos ter uma quinta para fazer eventos, nós podemos comprar materiais para usar, né, para os kids aí à vontade. Olha lá, as irmãs falam amém. Então, é para isso que serve. E quarta coisa, olha que interessante, o próprio Deus fala para quem dá o dízimo fazer o que dele mesmo? Provai. O que é provar? Olha lá. Provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, Deus de tudo, das riquezas, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E eu sempre afirmo para os irmãos que você não é abençoado porque deu o dízimo. Não há uma condição assim na velha aliança. Mas se você dar, pode ter certeza que será abençoado. Quantos entendem aqui a diferença? Nós não damos para ser abençoados, nós somos abençoados e por isso damos, sem nenhum problema. Só que para quem dá o dízimo, Deus fala, pode fazer prova. Pode esperar que a recompensa venha, o recurso vem, não vai faltar nada, porque nós temos uma aliança. Se isso é na velha aliança, imagina na nova. E o apóstolo Paulo fala, se Deus entregou Jesus, será que Ele também não dará todas as outras coisas graciosamente nele? Então, depois de ponderar isso, eu quero afirmar para você que o dízimo, ele continua sendo de Deus. Olha o que Ageu 1,4 diz. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Isso aqui foi uma palavra de Deus naquele tempo, porque as pessoas investiam nas suas casas. O que é casas apaineladas? Com painéis, com quadros de Pablo Picasso, Eudes Correia, cheio de quadro. E aí Deus fala, peraí, você investe tanto na sua casa e a casa de Deus é ruína? Foi isso que Davi percebeu. Davi estava num palácio, aí olhou lá para o deserto, lá uma tenda com a arca de Deus. A aliança fala, não, mas peraí, tem alguma coisa errada nisso aí. Eu moro num palácio?
E Deus está numa tenda? Não, eu vou mudar esse negócio. Isso é um coração de quem entendeu que faz parte. Uma vez lá em São Paulo, um irmão nos procurou, falou, olha, ele tinha uma condição financeira muito boa, ele falou, na escola dos meus filhos só tem as melhores coisas, as cadeiras são boas, tem TV para tudo, tem tablet, tudo, e quando eu chego aqui, meu filho não tem nada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ofertar todas as TVs. Aí comprou todas as TVs do Ministério Kids. Se Deus está a tocar no seu coração, né? Eu só estou dando um exemplo, deixa Deus falar. Mas isso é entender de alguém que faz parte da manutenção. Eu tenho esse coração, os irmãos me conhecem, sabem que eu não gosto de fazer nada mais ou menos. Então, quando eu chego num lugar, tem uma gambiarra, eu fico assim, né, querendo arrumar, e às vezes eu cuido mais da igreja do que da minha própria casa. Por quê? Eu entendi isso aqui é de Deus. Tudo que nós temos aqui é de Deus, nós cuidamos porque é de Deus, nós somos mordomos. Então, tudo que nós temos aqui nesse lugar, desde som, de piso, de tudo, é de Deus. E nós gerenciamos isso, nós arrumamos isso. Malaquias 3,8 diz, roubará o homem a Deus? Será que alguém pode roubar a Deus? Ele diz sim. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quando você não devolve o dízimo e quando não devolve uma oferta que o Senhor coloca no seu coração, é como se você usasse algo que fosse dele. Por quê? Ele definiu isso. Se ele definiu isso, não há nada na palavra de Deus que mudou. Ah, pastor, e na nova aliança? Eu já vou falar da nova aliança aqui. Mas isso aqui não foi revogado. A 10ª parte, os dízimos, continua sendo santo ao Senhor. É o que diz a palavra de Deus. Então, é claro que hoje Deus é seu Pai. Então, naquela época, roubar algo de Deus era algo muito complicado. Imagina, nós estamos aqui, esses dias aconteceu, não vou dar esse exemplo não, para o irmão não ficar acusado, mas imagina se vem alguém aqui, pega essa caixa e leva. Lá, eu achei bonita, vai combinar lá com a minha sala, né? Tudo é nosso, e tudo é de Deus, Deus é meu Pai, e leva. Isso aqui é um roubo, não é? E ninguém faz isso, por quê? Sabe que não pode. Mas quando você vai devolver o dízimo e fala, não, esse mês eu não vou dar não, porque eu acho que a igreja já está bem demais, ó, até colocou piso já tem um ar-condicionado, acho que não precisa mais não. É como se você estivesse roubando de Deus. Evidente que hoje Deus é seu Pai. As consequências são muito diferentes de quando era na antiga aliança. Quando era na antiga aliança, roubar de Deus era algo complicado. Hoje, na nova, você rouba a Deus, mas Ele é seu Pai. Quer dizer, às vezes não tem consequência até nenhuma. É como, eu não sei se você já fez isso quando era pequeno, mas quando eu era pequeno, às vezes eu pegava lá dinheiro na bolsa da minha mãe. Você riu é porque você fez também, né? Não me acusa, não. Aquele dinheiro era seu? De alguma forma era, porque, né, tudo que é do Pai é seu. Mas você perguntou se podia? Não. Tem muito crente que faz isso hoje. Ele usa o dinheiro do dízimo para outra coisa, mas nem pergunta para Deus se pode. Olha que coisa engraçada. E não vai vir uma consequência sobre você quando era do Novo Testamento. Ah, você não deu dízimo, miserável. Então eu vou mandar os gafanhotos, vai comer tudo. Vai sobrar nada, vai passar fome para você aprender. Deus não faz mais isso. Porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. Só que eu e você precisamos perguntar para o Senhor o que fazer com isso. E não é só com o dízimo. As pessoas têm a tendência de achar que, não, eu dei o dízimo, então o resto agora eu faço o que eu quiser. Não, tudo continua sendo de Deus. E todas as vezes que eu dou curso de coaching financeiro, né, essa questão pessoal de administração, e eu dou isso mesmo, se você precisar pode me procurar, não tem preço nenhum.
eu falo para as pessoas, você precisa aprender a administrar o seu dinheiro. Você já orou para saber como é que Deus quer que você administre os 90% que fica na sua mão? Nós precisamos entender isso. Porque se Deus é o Senhor de tudo, eu posso aprender com Ele, gerir tudo. Quantos estão a entender? Amém. Então vamos falar sobre a nova aliança. Falar até que enfim, meu Deus do céu. A nova aliança. A primeira menção de dízimo na Bíblia, ela não era nova aliança, mas era antes da lei, que é lá com Abraão. Então, Gênesis 14, 17, olha o que diz. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, para as grávidas aí, até um nome interessante. E aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Verso 19. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Olha que interessante. Até esse acontecimento não havia nenhuma lei, nenhuma regra, nenhuma doutrina, nenhum ensinamento, nada sobre dízimo. Mas por que Abraão deu então? Porque Abraão era um homem de fé. Melquisedeque aqui, lá o escritor de Hebreus depois fala que é Cristo, aponta para o sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Abraão, quando foi abençoado, ele quis então retribuir pela fé. É por fé, era por uma convicção interna, não era um mandamento, não era algo pesado. Você tem que fazer, tem que me dar. Não, ele nem falou. Simplesmente Abraão veio e deu o dízimo. Só que olha que interessante, ele deu o dízimo depois que foi abençoado. Ou seja, hoje, o dízimo não é para abençoar você, mas depois que você é abençoado, você contribui. Deixa eu ler outra menção aqui sobre isso. Então, eu pergunto para você, o dízimo na nova aliança, ele foi abolido? Foi cancelado? Não. Você sabe que as leis agora, elas são uma consequência para mim e para você. Então, na lei diz, não matarás. Hoje, quando nós vivemos na graça, e nós vemos o mandamento de Jesus, que é amar como eu amei, quando você ama as pessoas, você não tem desejo de matar. Só às vezes. Olha que interessante. Quanto mais amar, mais consequência de não querer matar você tem. Eu e você, eu tenho certeza que não fica andando o dia todo na rua dizendo, eu não posso matar hoje, eu não posso matar, meu Deus do céu, guarda essa faca, guarda essa arma aqui, eu não posso matar. Não, nós não estamos tentados a isso. Mas nós não matamos, porque nós amamos. Então a lei, ela se tornou uma consequência, não uma obrigação. Não é uma obrigação seguir os 10 mandamentos, mas é uma consequência, nós seguimos por consequência. Por amar a Cristo, por amar a Deus, nós não trocamos Ele por nada. Então nós também não andamos o dia inteiro, hoje eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar a Deus. Se eu não amar a Deus, meu Deus do céu. Não, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então eu não tenho dificuldade de cumprir os 10 mandamentos. Eu não tenho dificuldade de cumprir a lei, porque o Senhor está dentro de mim. E isso é a mesma coisa sobre dízimo. Eu não tenho que ficar aqui me esforçando para dar o dízimo. Não, esse mês eu tenho que dar. Meu Deus do céu, se eu não der, alguma coisa vai acontecer. Não, presta atenção. Hoje, dízimo é como a ceia. É um privilégio participar. É um privilégio saber que Deus conta comigo. Já pensou? A rainha da Inglaterra chama você para um chá. Aí ela fala, olha, eu tenho um empreendimento, vou construir o maior prédio do mundo. E eu quero fazer uma parceria com você. O que você pensa?
Hã? Eu acho que você pensa, por que a rainha da Inglaterra me chamou? Eu não tenho nada. Está quase morrendo, né, coitado? Isso é a parceria que Deus fez comigo e com você. Ele nos chamou e falou, tem o maior empreendimento dessa terra. Chama-se Reino de Deus. Só que eu quero fazer uma parceria com você. Senhor, o que eu dou? O que você tem. E o Senhor, o que Ele dá? O que Ele tem. E qual que é a consequência? O que é meu torna-se de Deus, mas o que é dele torna-se meu. Você fala, o que Deus ganhou com isso? Não sei. Pergunta a Ele. Eu só sei que eu fui amado. Eu só sei que eu fui chamado para ser um com Ele. Eu só sei que eu decidi que tudo que eu tenho é dele. E quando eu preciso, tudo dele é meu. Isso é entender o princípio do dízimo na velha aliança. Então, nós temos alguns exemplos. Lá em Mateus 12, 41, descreve uma oferta de uma viúva pobre. Assentado diante do gasofilácio. Os irmãos sabem o que é gasofilácio? É isso aqui, ó. Parece um cesto de roupa, mas não é. Jesus estava aqui, ó. Já pensou eu aqui? Sim, deixa eu ver quanto que a dona Lucilene pôs aqui. Eu acho que você nem voltava nessa igreja, né? Mas Jesus fez isso. E ele estava lá, observava Jesus como o povo lançava o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vendo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Ontem eu fiz as contas, 1 quadrante dá mais ou menos 94 cêntimos de euro. Verso 44. 43. E chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os fizeram todos os ofertantes. Aí ele explica por quê. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Olha que interessante, Jesus valorizou uma oferta. Aqui a Bíblia não fala se era oferta ou dízimo. Se era gasofilácio, ao que tudo indica, era dízimo. Mas, enfim, Jesus observa a nossa atitude hoje, na nova aliança. Ele observa o que nós fazemos. E uma coisa muito triste que eu compartilhei com os irmãos aqui também, é que às vezes nós recebemos a oferta lá no culto Kids, e eu acho impressionante as crianças serem despertadas para isso, porque isso é um ensinamento correto, mas às vezes eu olho a oferta das crianças, tem lá 1 ou 2 moedinhas de 1 cêntimo. E eu fico preocupado com isso, por quê? Porque nós estamos ensinando, você quando dá uma oferta para o seu filho fazer, você ensina o que para ele? Que aquilo ali tem um valor, ou aquilo ali é o que estava no fundo da sua mala, você pegou e deu só por dar? Nós temos que pensar sobre isso. O meu filho ainda não tem entendimento, então eu oferto por ele, eu determino o valor. Mas quando ele tiver entendimento, o que eu vou falar para ele? Filho, Deus não olha o valor, Ele olha o coração. Ele olha qual a intenção. Ah, não, eu quero dar aqui porque eu quero receber algo em troca. É uma intenção. Eu quero dar aqui porque eu amo a palavra de Deus, eu amo isso, eu quero que isso continue. É uma outra intenção. O Senhor observa isso. Um outro exemplo, Mateus 23, 23, diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha que interessante, Jesus chamou os fariseus e falou, olha, vocês são muito corretos nos dízimos. Vocês dão o dízimo até da hortelã. O que é dar o dízimo até da hortelã? Ontem eu brinquei com a irmã, com a Aline, ela ganhou um sonho de valsa, eu falei, olha, você tem que dar o dízimo disso aí. Isso era o fariseu. Ele era tão assim que até o presente ele ganhava uma camisa da Zara, ele ia lá e quanto que custou essa camisa? 15 euros. Aí ele ia lá e dava o dízimo.
O fariseu fazia isso, eles fazem até hoje. E aí Jesus criticou isso no seguinte sentido: vocês dão o dízimo, mas esquece o amor, a esperança, a justiça. Aí olha o que ele completa. Devíeis, na penúltima sobrelinha, devíeis, porém, fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo, tem que continuar fazendo isso, sem omitir aquelas. Então, Jesus não anulou aqui o dízimo que os fariseus davam. Ele só disse o seguinte: há muito mais do que isso. Não é só uma questão de dízimo somente. É uma questão de amor, de justiça, de reino de Deus. Não é só dar o dízimo, mas é entender que você faz parte do reino de Deus. E você pode juntar-se a Deus, unir-se a Ele, ser um só com Ele em tudo. Não é só a questão financeira, mas em tudo. Dá uma sacudida no seu irmão, fala: irmão, acorda. Isso aqui é um tema, normalmente, que a gente fica aí no banco assim, dá uma coceira nas costas, um comichão. Mas eu preciso ensinar isso para você. Eu já estou prestes a encerrar. Mas e a oferta? A oferta, eu quero dar pelo menos 4 referências para você. Primeiro, a oferta nos representa. 2 Crônicas 24, 24 diz: porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Aqui o que aconteceu? Davi ganhou uma guerra, e aí alguém falou para ele: olha, pega isso aqui e oferece a Deus. Ele falou o quê? Não vou dar a Deus o que não me custa nada. Porque a oferta nos representa. A semana passada nós fomos num chá de bebê, e a Lorena comprou um presente e veio para entregar, e eu vi o presente e eu falei: tem alguma coisa errada nisso, porque esse presente não me representa. Eu poderia dar um pouco mais do que isso. Isso aqui é muito pouco. E eu tenho isso no meu coração. Toda vez que eu dou uma oferta, aquilo representa o meu coração. Se eu dou uma oferta que não me representa nada, não me custa nada, eu estou fazendo por fazer. Qual que é o objetivo disso? Qual que é o objetivo de dar uma oferta que você nem queria, mas para não ficar só eu no banco, eu vou dar alguma coisa. Davi falou: não faço isso, porque a oferta te representa. O que mais? A oferta é uma forma de agradecimento e honra. Gálatas 6,6 diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Em outras palavras, se alguém te abençoou, abençoe essa pessoa. Se alguém contribuiu com você, contribui também. Uma coisa que eu acho fantástica nesse país é que, quando alguém faz um bem, o outro quer de tudo retribuir. Você ajuda alguém, aquela pessoa fica um sentimento de dívida, né? Não, espera aí, eu preciso retribuir. Eu preciso fazer alguma coisa. O quê? Para honrar. Então, aqui na igreja, você não deve fazer isso comigo, pessoalmente, porque eu estou a serviço da igreja, mas você faz com a igreja. Todas as vezes que eu vou num culto, eu falo isso, Deus é minha testemunha, eu levo um valor para ofertar. E quanto mais eu sou abençoado, mais eu oferto. Todos os cultos que eu vou. Quando eu vou às conferências e eu chego lá, eu tenho que até vigiar. Uma vez eu organizei uma missão e eu era o gestor do dinheiro da missão. Nós tínhamos 40 missionários, isso foi lá na Alemanha. E teve um culto que eu fui tão abençoado que eu quase dei o dízimo dos missionários. O dízimo não, a reserva deles. Eu falei: eu não posso. Mas é eu que decido, mas eu não posso. Mas eu queria tanto ofertar naquele lugar, e o que eu tinha, eu dei, o que era meu mesmo. Mas isso fala de honra, fala de reconhecimento. Quando alguém te abençoa, o mais normal que pode acontecer é você querer retribuir.
Terceira coisa, a oferta é definida pelo nosso coração. Em Êxodo 25:2 diz: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem, o quê? Cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Sabe que eu não posso aqui selecionar quem dá e quem não dá oferta. Mas se eu pudesse, eu ia fazer conforme a instrução bíblica. Tenho desejo, meu coração desejou de ofertar, então vem aqui. Ah, não tenho desejo. Não faça. Não tenha constrangimento de ficar no seu lugar se você não teve desejo de ofertar. Paulo faz isso. Não faça por necessidade. Faz porque... Os irmãos já querem terminar minha palavra aqui? Brincadeira, eu mesmo dei essa instrução, não é? Já estou encerrando. Então, a oferta é definida pelo seu coração. Se você tem um coração generoso, você tem uma oferta generosa. Mas se o seu coração é com todo amor e carinho e respeito, se o seu coração é egoísta, a sua oferta será sempre medíocre. Será sempre uma oferta aquilo. Eu até não queria, mas vou dar. Fazer o quê? Né? O pastor está de olho ali, do lado do gasofilagem, já olhou para mim, não sei se aquilo foi uma indireta ou não. Eu não costumo dar indireta, não. Eu dou direta mesmo. Quarta coisa, a oferta é feita com amor e encargo. É interessante que lá em 2 Coríntios narra uma história, deixa eu ler para você, 2 Coríntios 8, não estava aí no esboço, não. 2 Coríntios 8, verso 1. Olha que interessante. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da generosidade. Olha que interessante. Por quê? Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Verso 4. Pedindo-nos com muitos rogos, diga assim, muitos rogos. O que é muitos rogos? Implorando, pelo amor de Deus, deixa a gente ofertar. Isso é o que aconteceu, a igreja macedônia. A graça de participarem da assistência aos santos. Olha que interessante. É como se o apóstolo Paulo tivesse feito o seguinte: olha, a célula do pastor Hélio, vocês estão com muita dificuldade. Então, vamos fazer o seguinte, esse mês não tragam oferta, deixa só os outros participarem. Aí o pastor Hélio reunia lá os irmãos, não, pelo amor de Deus, nós vamos participar disso. Me dá a graça de participar. Me deixa sentir isso. Me deixa fazer parte disso. O que eu posso, ou às vezes até além do que eu posso. Isso é o que Paulo disse. E ele fala que isso é graça, é participar com graça. Então nós fazemos por amor. E eu falo para você também, todo amor, carinho, respeito. Se você não oferta, não dizima na casa de Deus, é como se você falasse, eu não ligo para isso, não amo isso, não quero que avance, não faço questão nenhuma de que a igreja cresça. Mas quando você ama, sua atitude é ao contrário. Pastor, o que está precisando aí? O que precisa fazer? Eu quero participar disso. Daqui uns dias nós vamos contar a história da videira de Lisboa. Amém. Quando começou lá no hotel, como é que é o nome? VIP Berna Inn. Quando estavam lá? Aí nós vamos contar a história de como estávamos no hotel e Deus nos supriu em tudo. Aí um dia nós conseguimos um prédio lá em Benfica, coração de Lisboa, bairro nobre. E um dia Deus nos deu condição de comprar um prédio. Amém. Você pode contar essa história sendo parte dela ou não. Eu quero ser parte disso. Amém. E ontem, eu tenho um prédio que eu estou a namorar, ali atrás das finanças de Benfica, e nós tentamos, o ano passado, fazer um financiamento no banco, não deu certo e tal, e agora esse semestre colocaram à venda de novo,
E eu viro e mexo, paro o carro lá em frente e fico lá, fazendo nada, só olhando, sonhando, conversando com Deus. E aí eu liguei para o corretor de novo, marquei uma reunião com ele amanhã. E lá é um prédio do tamanho desse, só que pode ser feito uma laje, né? Então ficaria o dobro do espaço do que nós temos. E eu estava a perguntar para o corretor, mas qual que é o valor para a gente fazer essa laje e tudo? Ele falou, não, eu tenho um arquiteto aqui, vou levar ele na reunião para a gente levantar tudo isso. E eu imaginei, eu tenho um pouco de noção de construção, eu imaginei que talvez a gente gastaria aí uns 30 mil euros para fazer uma laje e subir o telhado. E na hora eu pensei, é muito, mas na hora eu falei, é pouco, porque meu carro já vale 7. Então já diminuiu a conta. Por quê? Porque eu amo isso. Eu não tenho dificuldade nenhuma em ofertar, em dizimar, em dar muito mais além do que eu posso. Não tenho, nenhuma. Quem me conhece de perto sabe. Eu gasto dinheiro do bolso para fazer as coisas, mas não é porque tem que fazer, é porque eu amo isso. Então eu tenho sonhado com esse prédio. E se nós comprarmos ele, eu vou dar meu carro para essa construção aí para fazer tudo que precisa. Já fico imaginando a sala dos kids lá em cima. Sonhador é assim, né? Começa a descrever, vai pipocando aí nos irmãos também. Mas sabe que a oferta é feita por encargo, por amor. Você fala, pastor, não tenho amor à obra de Deus. Então não dê, não faça nada que o seu coração não incline para isso. E é interessante que Davi fez uma oferta para a construção do templo. Eu não sei se você já teve a curiosidade de saber o valor da oferta. E eu estava fazendo o valor da oferta. Só de ouro e prata, Davi deu 102 toneladas de ouro e 238 toneladas de prata. Os 202 toneladas de ouro, com valor corrigido, dá 2 bilhões 244 milhões de euros. Essa foi a oferta de Davi, só em ouro. Em prata foi só 54 milhões. Só. E os outros príncipes também juntos deram quase 8 bilhões de euros para construir o templo que Salomão construiu. Isso é óbvio que abundou, né? Não precisava disso tudo para contribuir, mas eles contribuíram porque amaram a obra de Deus, amaram o reino de Deus, descobriram um investimento que dá prazer. Sabe, ofertar na casa de Deus hoje me dá prazer. Eu digo para você, não foi sempre que eu pensei isso, não. Quando eu morava com os meus pais, era pequeno, meu pai me dava lá, no Brasil nós chamamos de mesada, aqui se chama como? Mesada também? Então, meu pai me dava uma mesada, eu lembro, 10 reais. E ele falava, R$1 você vai dar na igreja. Eu não tinha opção de não dar, né? Mas aí eu fui entendendo as coisas. E hoje eu falo com todo o coração, me sinto privilegiado de fazer parte disso. Se eu puder investir tudo que eu tenho na igreja, eu faço com a maior alegria do mundo, porque essa é a obra mais importante desse mundo. Não existe nada mais importante do que isso. E eu e você podemos sentir esse privilégio. E eu desafio você a sentir isso. A não fazer porque precisa, mas fazer porque ama, porque tem encargo. Então, eu quero desafiar você a se tornar um dizimista, um ofertante no reino de Deus, para que você sinta isso. Para que você sinta esse privilégio, esse amor, esse coração de gratidão. Sabe, quando eu vou à casa de alguém, sábado eu fui na casa de uma família, e eles falaram, não precisa trazer nada. Eu fiquei desconfortável. Eu falei, o que eu preciso levar? Nada. Eu falei, não, mas nem um sumo. Por quê? Porque eu quero retribuir aquilo que as pessoas fazem por mim. E Deus fez muito por mim. Muito. E eu me faço, então, participante com coração grato, feliz. O Senhor me deu tanto, eu quero contribuir também, eu quero fazer também.
Esse é o coração, então, daqueles que entenderam a questão dos recursos. Então, primeiro, por que nós devolvemos o dízimo? Porque entendemos que é de Deus. Segundo, nós temos o coração grato por tudo aquilo que Ele já nos deu. Terceiro, porque eu amo o reino de Deus. Você fala, depois de tudo isso, você ainda fala, pastor, mas eu não concordo, não quero. Então, irmão, fica livre. Pastor, eu tenho que dar o dízimo? Não, você não é obrigado a nada aqui. Nada, nada, nada. Ninguém vai te tratar diferente, muito menos eu, por causa disso. Mas isso aqui é um breve resumo. Eu quero continuar isso em outros dias também, se o Senhor permitir, para ensino. Isso aqui é um ensino. Mas você decide o que você faz com isso. Deus te deu a liberdade de escolher. Então, quero pedir aos irmãos que fiquem de pé no seu lugar. Se você quer se tornar um dizimista, basta que você pegue um envelope branco, coloque o seu nome, nós vamos fazer um envelope, nós vamos fazer um envelope com o seu nome, para você ter um controle. Isso é um controle seu. A igreja não faz isso com nenhum interesse, não mostra isso fica entre você e Deus, ok? E se você quer ofertar na casa do Senhor, faça isso com alegria. Pastor, não tem alegria em ofertar. Então, abre o seu coração para entender o que é uma oferta. Porque se você entender o que é, você terá alegria em participar. Amém? Então, enquanto cantamos, saia do seu lugar. Vamos consagrar os nossos dízimos de oferta. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos pelo imenso privilégio de investir no Teu reino. Deus, pelo privilégio de serem chamados cooperadores de Cristo. Pai, nós oramos para que as portas do céu sejam abertas sobre nós, sobre cada irmão dessa igreja, sobre cada dizimista, ofertante, que o Senhor faça abundar, ó Deus, a generosidade do coração, essa graça de contribuir. Nós agradecemos pela imensa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quarta-feira nós temos o nosso celulão lá no Parque Quinta das Conchas. A partir das 7 horas você já pode ir para lá. E no domingo, durante o culto, nós vamos fazer uma parte, a cerimônia de formatura daqueles que fizeram o curso dos ceifeiros. Amém? Então nós estamos abençoados em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão. Declare uma semana abençoada.